Pessoal, bem-vindos a mais essa aula no curso de automação industrial, falando um pouquinho hoje sobre segurança elétrica. Nessa área que nós estamos atuando, toda a precaução que nós devemos ter em se tratando de segurança, principalmente no setor elétrico, é essencial. A maior parte dos acidentes que acontecem com pessoas que sabem mexer com os equipamentos. Então, o que acontece? Depois de um certo tempo, as pessoas começam a ganhar confiança e acabam perdendo aquele receio de levar um choque ou de sofrer um acidente. Então, o excesso de confiança é um dos principais causadores de acidentes na área elétrica. E dentro do nosso curso, tanto eu quanto o professor Ederson, nós decidimos resgatar um pouco alguns conceitos de elétrica para que vocês tenham isso bem fresco na memória, para que a gente possa conduzir aí nossas atividades quando retornar às aulas. No material que está no site, tem um complemento, uma parte escrita que tem um pouco mais de detalhes, tá? Então sugiro que vocês também deem uma olhada lá e depois eu vou mandar uma atividade também junto com esse material, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me consultar através dos canais oficiais da escola. Então vamos lá. Então as normas regulamentadoras é que cuidam dessa parte de segurança na área elétrica, né? Principalmente a NR10 e a NR23. Tá? Então a NR10 é a que trata de instalações e serviços na área elétrica, tá? Então visa garantir a segurança e a saúde do trabalhador, que direto ou indiretamente vão estar trabalhando, vão estar atuando aí nessas áreas aí, tá? E também preconiza aí algumas medidas de controle desses sistemas elétricos. A outra norma, a NR23, é que trata da parte de incêndio. Por que eu coloquei essas duas juntas? Porque geralmente acidentes na área elétrica acabam, em decorrência disso, ocasionando alguns incêndios. Então nós vamos trabalhar aí também nesse material de hoje alguns conceitos aí com relação a incêndios. Para fazer uma introdução bem rápida aí, como é que é o processo, né, de transmissão de elétrons através de um meio condutor? Então, quando as cargas elétricas elas ganham movimento, é um efeito produzido e você tem a eletrificação desse sistema. Então, os corpos carregados possuem um campo de força, né, que é o campo elétrico. Esse campo elétrico ele causa uma perturbação ao seu redor, tá, que é chamado campo magnético. Esse campo magnético ele tem diversas aplicações, tá? Na área elétrica ele é essencial para que a gente tenha aí todas as comodidades da vida moderna. Sem esse efeito, nós não teríamos aí, por exemplo, o giro, né, dentro de um motor elétrico, tá, produzindo trabalho. E o ato de fazer com que esses elétrons ganhem direcionamento é chamado de eletrização. Tá? Essa eletrização ela pode ocorrer nos elementos, né? E esses elementos eles têm uma escala. Alguns elementos eles têm o maior potencial de receber elétrons e outros de doar elétrons. Tá? Esse ranking, né? Essa lista de elementos é chamado de série triboelétrica. Então, ela indica o sinal de carga após a fricção. Então, um exemplo é uma haste, né, de um polímero, quando ele é ficcionado, né, num material como um pano seco. Tá? Então, ele vai polarizar aqueles elétrons ali e criar um campo de atração. É aquela experiência bem simples aí que o pessoal faz de fazer a fricção num tubo de caneta com um pano seco e depois passar por cima lá de um pouco de papel lá que vai atrair os papéis, tá? Então, tem alguns materiais aí que eles têm essa capacidade aí. E como é que a gente tem essa eletrização dos materiais? Pode ser por contato, quando dois corpos com cargas elétricas diferentes são colocados em contato e eles trocam cargas elétricas entre eles. Então, eu posso ter um material que possui
elétrons e um material que não possui, e aí eles migram de um para o outro. Tá? Então, isso aí é uma eletrização por contato. E eu tenho eletrização por indução. Então, a eletrização por indução é justamente aquele efeito do campo magnético. Então, um corpo carregado eletricamente, ao se aproximar de um outro corpo neutro, sem tocá-lo, separa as cargas, né? Ele causa uma perturbação e aí as cargas elétricas dele ganham um direcionamento. O termo indução é muito utilizado em eletricidade e significa sempre que algo ocorreu sem ter a ver um contato anterior. Pessoal, falando agora sobre descargas elétricas, tá? No nosso meio de trabalho é muito comum ter situações de descargas elétricas. O que é uma descarga elétrica? É quando a aproximação, né, de dois corpos com cargas elétricas diferentes forem se aproximando, tá? Até que exista, né, vamos dizer assim, o movimento de cargas de elétrons através do ar de um corpo para o outro. Então, um com carga elétrica positiva, outro com carga elétrica negativa, ele é carregado e aí ele tem o que a gente chama de arco voltaico. Será observado numa centelha, né, de um arco, aí no fechamento de um condutor numa central elétrica. Eu vou colocar alguns links de vídeos para que vocês deem uma olhada e vejam como isso se processa. Então, essa descarga elétrica, ela também pode ser natural, ou seja, é o que nós conhecemos aí comumente por raios, né? Então, os raios nada mais é do que o movimento de cargas elétricas, tanto em direção do solo para as nuvens, quanto das nuvens para o solo. Tá? Esse efeito ele se processa nos dois sentidos. E também pode ocorrer na horizontal, por entre a estrutura das nuvens. Tá? Então, dentro das nuvens, tá? Pode haver descargas elétricas e o raio percorrer horizontalmente as nuvens. Então, essas descargas elétricas aí, elas podem causar grandes prejuízos para o homem e nós temos que nos cercar de todos os meios para tentar minimizar esses efeitos. Então, uma das formas que nós fazemos é o para-raio. Então, o para-raio, quando ele é instalado nos edifícios, ele, como é um material de fácil condução elétrica, ele está no ponto mais alto, né, daquela região. A tendência, né, da descarga elétrica é percorrer o menor caminho entre a nuvem e o solo. Então, quando você tem um anteparo de fácil condução e que ele está em contato direto com o solo, promove um encurtamento da distância entre as nuvens e o solo. Então, ao invés dele atingir um outro edifício, uma outra estrutura, a preferência ali, o meio mais rápido, é que essa descarga se processe por esse meio condutor. Então, por isso que é tão importante nós trabalharmos muito bem os conceitos, tanto de para-raio, né, de estruturas que vão trazer segurança para as edificações, quanto também do aterramento desses para-raios e o aterramento daquele prédio, daquela residência. Os efeitos que o choque elétrico pode causar. Quando ocorre uma descarga elétrica, principalmente agora falando na questão do corpo humano, né? O corpo humano ele possui a maior parte da sua composição de água e por ser um meio de fácil condução elétrica. Então, no corpo humano pode ocasionar diversos problemas. E o que vai mostrar esse problema maior ou menor? Qual que é a relação disso? Vai depender da intensidade da corrente elétrica, que a pessoa está sujeita, tá? O tempo de duração que essa pessoa vai estar ali. Às vezes a pessoa leva um choque, uma descarga rápida, e não tem grandes danos, né? A área de contato, então se você tem a pele
já está predisposta, já houve uma lesão e você tem uma descarga elétrica naquela área, a tendência é que você tenha um problema maior ali por ação do choque elétrico. A frequência da corrente elétrica, o que vai afetar diretamente aí a questão da frequência cardíaca, a tensão elétrica, qual é a tensão que aqueles elétrons estão sendo conduzidos ali naquele meio condutor, então isso afeta. A condição de pele do indivíduo, que eu já mencionei. A constituição física do indivíduo, então, pessoas mais novas, né, as crianças, e pessoas de mais idade, a tendência é que elas sofram mais as consequências de uma descarga elétrica, de um choque elétrico. E o estado de saúde do indivíduo. Pessoas que já estão debilitadas, já têm o seu sistema imunológico mais fragilizado, elas também vão ter um efeito maior aí com relação ao choque elétrico. E uma das consequências aí, após o choque elétrico, são as queimaduras. Então, essas lesões causadas, né, pelo calor, pode ser pelo produto químico, frio, né? Essas queimaduras aí, elas devem ser tratadas de maneiras distintas, né? Porque elas são promovidas por situações distintas. Então, a pessoa que sofreu uma queimadura por ação de calor ou exposição ao sol, ela vai ter uma consequência com relação à estrutura, né, da sua pele. Diferente de uma pessoa que toma uma descarga elétrica, e dependendo aí da tensão, né, e tempo de exposição. Então, ela pode ter outras consequências, né? À primeira vista, aquela consequência de queimadura externa da pele é apenas um indício daquilo que deve ser tratado, mas existem outros problemas em decorrência disso. Os tipos de queimaduras são, em primeiro, o grau, né? Então ela causa um aspecto de vermelhidão e as lesões aparecem na camada superficial da pele. Então nós temos na estrutura da pele 3 camadas. Então eu tenho a epiderme, a derme e a endoderme. Então, queimaduras de primeiro grau, elas pegam a parte mais superficial da nossa pele, a epiderme. Depois eu tenho as queimaduras de segundo grau, que elas também apresentam um aspecto de vermelhidão, só que nessa área ela já é mais profunda e ela pode ocasionar bolhas. Tá? Quando tem queimaduras de segundo grau, a pessoa fica mais sujeita a infecções, né, por micro-organismos. Então, é uma condição de gravidade maior. Então, resgatando um pouco o que eu falei. Se a pessoa teve uma exposição muito grande aí, ou ao frio ou ao sol, geralmente ela vai ter uma queimadura de primeiro grau, deve ter um tipo de tratamento. Não, eu teve um acidente elétrico que ocorreu aí e teve queimaduras de segundo grau. Então, o tipo de tratamento agora é um pouco mais agressivo. Vou ter um agravamento dessa situação. Então, requer um cuidado maior. E depois eu tenho aí queimaduras de terceiro grau, que já são lesões mais profundas, pegando inclusive tecidos, né, materiais, tecidos gordurosos, músculos, até possivelmente nervos, tá? E requer aí um cuidado muito maior aí por parte aí do pessoal da saúde aí. O pessoal não está relacionado no material, mas em alguns casos eu posso até considerar queimaduras de quarto grau. Não é comum você ver esse termo, tá? Porque geralmente o pessoal da classe médica eles não consideram queimaduras de quarto grau, porque a profundidade da lesão ela foi tão extensa, tão profunda, que não atinge só a derme, né, a pele, né, as suas 3 camadas da pele e mais músculos e nervos, né? Ela é tão profunda que ela chega a atingir os ossos, tá? Então são queimaduras que para a classe médica, né, a parte de saúde, eles consideram como um trauma muito mais profundo, não sendo considerado como queimaduras. Mas no setor elétrico, por descargas aí de redes de alta tensão, o que acontece? Muitas vezes
o sujeito ele acaba ficando grudado, preso na rede. E ele vai recebendo uma descarga elétrica e o seu corpo vai chegando até a carbonização. Então, é uma queimadura que foi provocada por uma descarga elétrica, um choque, né, uma tensão muito alta, e que vai chegando até em áreas muito profundas. Então, nós comentamos queimaduras de quarto grau, mas que na verdade elas são traumas muito mais profundos. Aí, ó. Então, esse daí é um desenho que mostra aí qual é a profundidade. Então, você vê aí no primeiro grau uma lesão superficial, uma queimadura da pele, não atingindo partes internas. Queimaduras de segundo grau já atinge partes um pouco mais profundas e existe o surgimento de bolhas. E o terceiro grau, que além das bolhas e uma área mais profunda, ele atinge as camadas mais inferiores, podendo atingir aí músculos e nervos. Então, esse é o caso aí, ó, de uma área que é uma queimadura de segundo grau. Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, na área central, queimadura de primeiro grau, né, tá mais à borda aqui dessas lesões, e no interior camadas, né, mais profundas com surgimento de bolhas, então já é segundo grau. Podendo considerar, inclusive, surgimento aqui, ó, de algumas camadas de quase terceiro grau. O que fazer em caso de acidentes com choque elétrico? É tomar as seguintes providências. Em queimaduras de pouca extensão, resfriar imediatamente o local com água fria. Secar o local de forma delicada com gaze ou pano limpo. Em queimaduras de segundo grau, aplicar água fria e cobrir a água com compressa de gases embebida em vaselina estéril. Pessoal, se for fazer alguma coisa, tá? É recomendado quando você tiver equipamentos, né? E você possa fazer essa intervenção. Caso você não tenha, não passe nada, tá? É só água fria, tá? No caso, a gente está falando aí com relação ao vaselina estéril para quem, de repente, possui ali na área de trabalho uma maleta de primeiros socorros e treinamento para isso. Caso não tenha, utilize apenas água fria. Fazer a pessoa se hidratar bastante, tomar água, né? No caso que a vítima esteja em chamas, tentar abafar com um cobertor ou com qualquer outro material não combustível, tá? Tirar as peças de roupa que não estiverem coladas ao corpo. Pessoal, existe aí no dia a dia aí alguns problemas aí relacionados a isso. Se você se deparar com uma situação em que a pessoa tiver partes da roupa presa ao corpo por ação do fogo, né, ou da descarga elétrica, se você retirar de uma maneira não com higiene total ali naquele local, você vai pôr essa pessoa num risco maior. Você vai deixar ela uma predisposição aí à entrada de micro-organismos, tá? Então, infecções. Então, retira-se a roupa que não estiver colada ao corpo. Proteger com lençol úmido, né, para poder fazer o transporte, e encaminhar a vítima para o hospital o mais rápido possível. Em consequência aí de uma descarga elétrica, pessoal, muitas vezes pode acontecer parada cardiorrespiratória. Então, o coração ele para os movimentos respiratórios, né, os movimentos cardíacos, e como consequência pode faltar oxigenação, tanto nos tecidos, tá, quanto cerebral. Então, você tem que fazer manobras de ressuscitação, né? Verificar o pulso, né? E se a pessoa está inconsciente. Então, esses aí são sinais de uma parada cardiorrespiratória. Ausência de movimentos, ausência de pulsação. O mais fácil de você sentir a pulsação, pessoal, é próximo ao pescoço. Então, você pode colocar a ponta do dedo junto à veia jugular
e aí você consegue medir a pulsação da pessoa, tá? E se a pessoa está inconsciente. Então, pessoal, o que fazer em caso aí de um acidente aí com parada respiratória? Você deve tomar as seguintes providências aí. Afastar a pessoa do perigo. Então, se tiver um cabo, alguma coisa, uma fonte de calor ali, afastar a pessoa daquele local. Promover a segurança da coletividade, de quem está no entorno, porque muitas vezes, por questão de curiosidade, você tem aglomeração de pessoas. Então, tentar afastar essas pessoas, porque pode acontecer de você ter uma pessoa acidentada e no cenário seguinte você ter 2, 3, 4 pessoas acidentadas por conta que estiveram predispostas lá ao mesmo perigo. Checar o nível de consciência dessa pessoa, se ela está tendo contato, mesmo que visual, com você. Liberar as vias aéreas, porque muitas vezes com a ação de um choque de uma descarga elétrica, a tendência do enrijecimento dos músculos, né? Fechamento das mãos, braços e mandíbula. Então tentar liberar a via aérea dessa pessoa. Verificar a respiração, se ausente, e se a pessoa for treinada, fazer as manobras de insuflação. Caso você não saiba, ligue para 192 e siga as recomendações do médico socorrista lá até que o socorro chegue ao local. Verificar o pulso, né, através da carótida. E se a pessoa está sendo socorrendo for treinada, iniciar o processo de massagem e reanimação cardiorrespiratória. Isso deve acontecer até que a equipe de socorro, de resgate, chegue ao local. Então, esses aí são os procedimentos aí em caso de parada cardiorrespiratória. E aí entrar em contato através do 192, que é o SAMU, o Sistema de Emergência. Choque dinâmico. Choque acidental na parte viva do condutor. Choque em partes condutoras próximas aos equipamentos e instalações que ficam energizadas. Pessoal, esse tipo de choque dinâmico é quando os equipamentos ou as vias de transmissão estão energizadas. E às vezes, por causa de um descuido, as pessoas acabam tocando. Então, é muito perigoso quando está fazendo manutenção em áreas elétricas, em equipamentos que utilizam eletricidade. É sempre interessante que o responsável faça o desligamento da chave daquele equipamento e coloque uma trava, tá? No qual só esse responsável possui a chave. Boa parte dos acidentes que acontecem nessa área, de repente o eletricista, o técnico está trabalhando, ele desligou, aí um outro funcionário, um colega, vê que a chave está desligada, vai lá e liga novamente, sem verificar se aquele equipamento estava liberado ou não. E aí depois isso pode acontecer um acidente. Então, geralmente quem trabalha nessa área possui um protocolo de segurança em que ele possui uma trava em que só ele tem a chave para poder abrir novamente. Então, esse aí é um dos procedimentos aí. Então, veja só algumas imagens, né, de acidentes aí com a parte elétrica. Aí no caso aí dessa imagem aí, a pessoa foi profissional habilitado, foi trabalhar, né, num poste, acabou aí tendo contato com um fio condutor aí e acabou tendo uma descarga elétrica aí, tendo que a necessidade dos bombeiros aí para resgate, tá? Quando você tem uma descarga elétrica, você passa a se tornar o meio condutor. E toda vez que você se torna um meio condutor, você tem alguns problemas relacionados a isso, porque o seu corpo não está preparado para trabalhar com uma descarga elétrica tão intensa e pode promover alguns problemas, tá? Então, não só com relação a queimaduras, tá? Perda de consciência, pode haver parada cardiorrespiratória e até mesmo problemas como deslocamento de órgãos, ou seja, a sua musculatura interna ela vai se contrair e vai promover aí problemas aí na disposição aí dos órgãos internos. Então, pode haver problemas
relacionados a isso com o decorrer depois do tempo aí que passar a descarga elétrica. Essa outra imagem aí mostra aí um acidente comum que acontece na área rural, né? Que é a descarga, né, através de raio em cercas elétricas, tá? Então, mesmo os animais, quando se deparam em condições de chuva, né, de tempestade, instintivamente eles procuram se aproximar de árvores, né, ou das áreas de acesso. E aí, quando ocorre uma descarga elétrica natural, né, um raio, ele vai para o meio condutor metálico e aí ele vai atingir os animais, aí, ocasionando a morte desses animais. É interessante que nas instalações de cerca, que você faça o aterramento dessa cerca a cada 50, no máximo a cada 100 metros. Aí você faz uma separação daquele meio condutor, né, entre os morões, né, de madeira da cerca, e faço o aterramento de todos os fios. Então, se houver uma descarga elétrica, ela não vai percorrer toda a extensão da cerca, apenas um trecho, sendo aterrado ao solo. Vai diminuir muito o risco de acidentes como esse. Agora, pessoal, falando um pouquinho aí da NR23. Então, lá no material, ela está mais explicada, vocês dão uma olhadinha lá. E aqui eu vou dar uma resumida e vou só falar das classes de incêndio. Então, a classe A se caracteriza por materiais sólidos, eles queimam em superfície, né, e até a profundidade. E após a queima, eles deixam algum resíduo, cinzas, brasas, resto do material. Então, geralmente, aí, materiais aí de madeira, papelão, são classificados aí como classe A. Depois eu tenho os incêndios aí de categoria B, que são os materiais inflamáveis, que eles queimam em superfície até a sua exaustão, podendo ou não atingir materiais da classe A, tá? Mas geralmente, quando é classe B, eles não deixam resíduos, ou seja, eles queimam por completo, tá? Até que não tenham mais. É o caso dos querosênios, gasolinas, o óleo diesel, thinner, tintas de um modo geral, são os classificados aí categoria B. Categoria C são os materiais, né, que estão geralmente ligados aí aos equipamentos energizados, tá? Então, são os equipamentos aí na área elétrica por ação aí de curto-circuito ou descargas atmosféricas aí, ou superaquecimento. Você tem aí incêndios de categoria C. A extinção só pode ser realizada com agente não condutor de eletricidade, tá? Então, não pode usar nem extintor com água e nem com espuma, tá? Vai utilizar somente o extintor de classe C. E ele é uma das principais coisas que você vai fazer, né, quando se deparar com uma situação de incêndio em materiais elétricos, é desligar o quadro de força. Você corta o fornecimento de energia em toda a instalação. Não é só naquela área. Você vai lá e desliga o quadro geral para impedir que o incêndio se propague por outras áreas. Tá aí, ó. Do lado direito aí, ó, vocês estão vendo aí, ó, nessa imagem, o excesso de fiação ali, ó, sobrecarga de fio, superaquecimento. Ali é uma corrente muito alta, né? Você tem uma demanda ali de corrente muito alta, houve uma sobrecarga e acabou tendo aí um curto-circuito e promovendo um incêndio ali. O que vai acontecer? Vai promover com que esse incêndio acabe sendo conduzido aí pela fiação para outras áreas. Então, nesse caso, a companhia de força ela faz o desligamento de toda aquela região para impedir que esse incêndio se propague. Nesse caso, vocês vão utilizar aí como agente extintor o gás carbônico. Então, é um cilindro em que ele vai ser utilizado o gás carbônico aí. Então, esse daí é o extintor para a classe C. E temos ainda a classe D, que são os materiais pirofágicos, né? Ou pirofóricos. São alguns materiais que, dependendo da sua granulometria e da exposição ao ar, eles podem entrar em combustão. Tá? Não pode utilizar também nenhum extintor à base de água ou de espuma. Tá? Então,
os incêndios categoria C e categoria D, você não pode utilizar extintores à base de água ou de espuma. Então, alguns elementos pirofóricos aí, tá? Ferro, titânio, magnésio, sódio, chumbo, fósforo, são materiais que eles podem entrar em combustão dependendo da umidade do ambiente, da granulometria e das condições que podem predispor a uma ignição desses materiais. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí que eu tenho. Qualquer dúvida é só entrar em contato por e-mail ou através do chat lá da plataforma. Valeu? Um grande abraço a todos aí, até mais.